oportunidade que não tem de conhecer um bocadinho o significado de dia de cinza, e especialmente na perspectiva cristã ou católico, para mim, tem a associação que está fazendo desde dia com coisas que nem é que é bem assim ou que devia ser assim. Por isso, para não entender melhor, esse dia de cinza, nos convida José Cabral, que é vigário paroquial de Terra Chapéu e que está ali conosco para ajudar no conhecer um bocadinho mais de celebração que, no fundo, e se não pesquisa, porque é pouco que não está feito de pesquisa, não está é um dia de reflexão. Bom dia, vigário. Muito bom dia, Helder Xavier, e da saúde também a todas as pessoas que estão acompanhando e deseja a todos cristãos e a nós tudo um bom caminhada quaresmal desde já. Sim, é um dia de reflexão, é um dia de nós inicia ou no pode falar retoma caminhadas de fé, caminhadas que para nós cristãos desde o batismo nós não foi configurado no pode falar com Cristo e que na nossa caminhada agora de vida cotidiana nos imagem, nos semelhança, nos parecência com Deus por causa do pecado tabata estraga. Quaresma é essa longa preparação para a Páscoa. 40 dias de caminhada, de jornada, de travessia no deserto, de nossa vida, reflexão, para nós não começa, nós não renuncia aquilo que não sabemos, mas que fazer parte de nossa vida enquanto filho de Deus. Agora, tradição cristã ou tradição católica, está falando uma coisa, mas aliado a ele, são um conjunto de celebração que é pagã, que também estamos falando de hábitos populares que quase se confunde com o que é significado e simbologia dessa data e desse período. Sim, e de facto, sobretudo ali na nossa ilha de Santiago, para nunca te encontrei essa prática, essa cultura, essa tradição forte naquelas outras ilhas, curiosamente, não é? Por questões históricas que nós nunca te entra nele, Cindy. Sim. Mas de facto, Quaresma, a tônica desse tempo, Cindy, é sobretudo marcado pelo jejum e pela oração. Esses 12 no pode falar, ferramentas e instrumentos de caminhada interiores que a Igreja está propondo para nós todos cristãos, para nós trilhar esse caminho, que de facto tem nada a ver com aquilo que na nossa cultura de fartura que na nossa ilha concretamente nós não toja. Portanto, para nós cristãos isso às vezes é difícil, não é? Então lembro semana passada, por exemplo, na missa depois explica a dinâmica de caminhada de Quaresma que começa precisamente hoje com o jejum e na fim de missa a pessoa a convidar para um almoço hoje, né? Para um almoço hoje. Portanto, para não falar mesmo nós cristãos nunca têm ciente, nunca têm presente isto. Para não entender qual que é a importância desse dia e também por que é um dia de jejum. Que é uma parte também que não queria e para dar também esse cunho histórico, mas essa perspectiva doutrinal, para não permitir pessoas também fazer essa reflexão e perceber o que é que eles devem fazer num dia de hoje. Sim, Helder, de facto, a tradição cristã é muito rico de símbolos, de gestos e ritos que te ajudando entra nessa dinâmica da vida humana, mas que depois toca a questão transcendental, a questão de Deus, a questão da fé, não é? Hoje, a iniciar a celebração, nós começa com o rito da imposição de cinza, que é para lembrar aquilo que nós é, a verdade daquilo que nós é. Nós é pó, nós é barro, nós é feito disto, desta realidade, e ao pó voltaremos. E, ao mesmo tempo, nós não somos só isto. Nós não somos só isto. Isto é o nosso espírito que fica sufocado dentro deste barro, né? Que precisa ser libertado. A questão de jejum entra aqui como um exercício humano que é feito não apenas na tradição cristã. Não estou, por exemplo, a hora que algumas situações sociais se ocorrem mariado, não estou pessoas a fazer greve de fome, por exemplo, não? Mas isto tem um significado forte e profundo no sentido de eu não quero isto. Eu não quero viver nesta lógica de injustiça. É uma perspectiva de protesto e de chamada de atenção para reflexão. De voltar ao essencial, essencialmente. Né? Voltar ao essencial, aquilo que nós somos. O jejum, nós nesse tempo que nós nos vive, vem muito à baila a conversa sobre a questão da imunidade. Né? Acho que o jejum nos ajuda a fazer isto. A limpeza, uma desintoxicação no poliflacide de nossa vida, né? O desprendimento. Ao que não estou falando de jejum, que é só jejum de alimentos,
sentimentos, mas há tantas coisas que nós não precisamos de desintoxicar interiormente, não? Fazer uma limpeza interior, o gosto ali é importante nós nos desintoxicar de tudo que é sentimentos de ódio, de revolta que nós não temos dentro de nós, que nos atoia no mundo fora, ganância, inveja, tudo isso que estão ali, né? Desejos desenfreados, a questão da carne, tudo isto. E tempo de quaresma é tempo de nós não renunciar, de nós não desintoxicar isto. E não é só jejum, também a oração. A oração é um outro elemento que a Igreja insiste muito, no sentido de nós não voltamos a olhar para Deus. Num mundo que há tantas coisas que se está distraindo, se está tirando nossa concentração no essencial, na Deus. E então, esse tempo de quaresma ali, nós nos dá volta a intensificar nossas práticas de oração, nos jejum. E padres da Igreja, que os padres antigos estão falando também da questão da esmola como algo que, dentro das realidades de tantos pecados, de nossos limites, da situação humana, esmola é qualquer coisa que está ajudando a aliviar diante de Deus, alivia nossa pena, nossa culpa. Que cultiva um espírito caridoso para solidariedade, caridoso, isto também de despojamento de mim mesmo para que o outro cresça na minha presença. A nível de agenda de igreja agora, e para quem é que faz e pratica catolicismo de forma ativa, pelo menos para entender como que está costuma funcionar no dia de hoje. E a bocado, o vigário sábado à frente começa com aquela imposição com a celebração de missa, com a imposição de cinzas, exatamente. E depois esta sigue ao longo do dia de que forma? O dia de hoje é marcado por isto, de facto, com este momento de reflexão, este momento mais sereno. A própria Igreja, a nível visivelmente, está despeja, não é? Não está trazendo flores, não está trazendo ornamentação, não está trazendo tudo, para mostrar também esse processo do despejamento ali, para que a Páscoa seja um inundar da luz, do brilho, da beleza, desse Deus que vence a escuridão, vence a desordem, vence o caos, que traz a beleza de novo ao mundo, né? E depois, agora, se tudo sexta-feiras, nós no Tabatã via sacras, que também é um outro momento importante para ajudar a nos recentraliza também nesse tempo e no sentido desse tempo quaresmal que nós agora não temos iniciado. De certa forma, um dia modo hoje é um período de luto ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Só para entrar dúvida, mas ainda bocado não estava ali com essa discussão e Celestino que ajuda próprio e corrige aquela e nosso cameraman que sabe ali te ajuda a entender aquela e agora, nós está caminha para um período onde que Cristo sacrifica por 40 dias e 40 noites. Sim. E aquele aqui é exemplo que as pessoas deviam seguir nesse período também. Sim, Helder, mais do que um período de luto, o que luto significa? Significa esse momento na vida da pessoa de muita interiorização, de paragem, de contemplação. E Papa Francisco está convidando precisamente nesse dia de hoje ali, para nos fazer desse dia de hoje ali um momento para tudo cristãos, para nos refletir sobre a coisa que está passando no mundo, não é? Papa Francisco inclusive está falando contra a questão do ódio, do mal que está no mundo, não deve usar as armas de Deus, que é precisamente, Helder, que é precisamente a oração e o jejum que o Papa está recomendando para nós não usa hoje. Hoje não precisa de para nosso estudo, que ele convite também que nós não te relança, junto com a mensagem de Papa. Papa Francisco, mensagem que te dirige para todos os cristãos nesse tempo quaresmal, ele está falando precisamente, não vos canseis de fazer o bem. Agora que no espia mundo está numa situação, está falando um bocadinho e cima que tudo que se conspira para dar o pior. Não tem uma guerra europeu iminente, já começa através de Rússia e com invasão para a Ucrânia. Não tem continente africano num ponto de evolução em alguns países, aqui no espia, Iêmen, Síria e alguns outros países que estão com guerra constante, que é tão mediático ou que é tão mediatizado. O mano está hoje na Europa, que está ganha protagonismo, está ganha destaque a nível de mídia e de comunicação internacional, mas a África também se está. Agora, que tipo de guerra que não tem na Cabo Verde? Que tipo de desafio que não tem na Cabo Verde? Guerra, entre aspas. Coisa que não tem, que devia ser, que as pequenas mudanças que Vigário hoje, que devia ser feito do particular para bem refletir no geral. Pergunta em si é interessante, no sentido de perceber aquilo que está acontecendo lá fora
tem efeito, já aconteceu, já vemos os primeiros efeitos, né? Antes de ontem, no começo da hoje, já começa a subir alguns Sim, coisas. efeitos económicos é imediato. É imediato, mas também o sufoco, sobretudo, naqueles mais desfavorecidos da nossa sociedade, né? Então, que nós, ali no nosso país, mesmo estando longe geograficamente, nós não podemos falar assim, nós no DB preocupa e intensifica também os gestos de solidariedade, de cuidado e de lança aqueles alicerces fundamentais para que, na nossa caminhada de vida, nunca e em nenhum momento ninguém quer ficar para trás. Acho que a pandemia foi um momento para nós, não devia trazer grandes lições sobre isto, né? De repente, não se está a viver cada um por si e havia muita gente que estava a ficar para trás. E também nesta situação, mais importante é pegarmos todos uns aos outros, dar as mãos e avançar para frente. Mesmo que no meio deste caos, de tantas incertezas, tantas situações que nos sufoca, que nos aperta, mas que ninguém fique para trás. Que ninguém fique para trás nesta jornada. E se estiver errado, e Vigário pode corrigir, mas que tem que ser necessariamente católico ou cristão para alguém fazer uma reflexão naquele que cinza te propõe. Exato. Não necessariamente. Não tem que ser... Na igreja, nós não usamos aquela expressão de semente do bem que está no coração do homem, né? Semente da verdade, semente da beleza, da bondade. Isto que está só num coração que foi moldado para o Evangelho. Todo homem tem esse sentimento, essa sensibilidade para coisas ao que está direito. Te resta-lhe cultivar. Te resta-lhe cultivar, te resta-lhe põe mãos à obra para a transformação desse mundo, né? Portanto, é para tudo cabo-verdianos, é para tudo homens e mulheres que nós não podemos falar. Mas esse quaresma ali é um tempo de graça, é um tempo oportuno para nós tudo, para nós não parar, para nós não refletir, para nós não assumir nos missão de homens, de peregrinos, nesse tempo ali, precisamente, que atravessa esse período da história, mas não tem uma responsabilidade tremenda, para não querer esse mundo ali pior do que cima nós não encontra. Né? Agora, a grande proposta de Dia de Cinzas é que, de mesma forma que Cristo sacrifica, abdica, abre mão de aquele que era o comum nesse tempo, para vive, e nós também não podíamos abrir mão de alguma coisa. Sim. Para não poder realmente e honra o dia de hoje. E é verdade. Olha, junto com o jejum, é já um sacrifício que nós não precisamos fazer, não? Para não abrir espaço no nosso coração para que a graça de Deus bata aconteça na nossa vida, né? Mas também esse tempo é um tempo de combate contra o mal. Nós, na igreja, também parecendo dentro de em breve que esse texto de tentação de Jesus no deserto, né? Que cada um de nós também nós não está provado, exatamente, todos os dias não está sendo provado contra as tentações. Mas como é que nós, hoje e sempre, não está atento contra as ciladas do mal que está aparecendo na nossa vida e para não saber lidar com ele. E a sabedoria para nós não percebe e para nós não pode vencê-lo também, não? Não contando só com nossa força, mas coloca na disposição de um Deus que também está cuida de cada um de nós. E dentro de nossa perspectiva e dentro de perspectiva religiosa, o que nesse momento é uma das grandes provações que não tem a nível de geração ali na Cabo Verde? Essa geração de cabo-verdianos vive hoje, o que é esse grande desafio que a igreja está constantemente a bater nessa tecla para ajudar a fazer diferença? Sim, de facto, a pandemia bem revelando alguns trabalhos que a igreja, que a sociedade, que o governo está a fazer, mas que está surtindo nenhum efeito, nós não podemos falar assim. Que está tinha aquela consequência esperada, não? É que por acaso que nesse momento o Papa Francisco abre um processo que não se chama sínodo, que é um processo de consulta, que é um processo de escuta, de prescuta a sociedade, para escutar o mundo, e para perceber modo que nossa missão tem decorrido, não? Mas agora é perceber, e foco da igreja desde há muito tempo tem sido sempre a família. Vamos voltar à base, vamos voltar àquilo que é a cédula básica da sociedade, não? Que é o lugar onde há esta possibilidade verdadeira de construir, de educar, de fazer um homem novo e de acompanhar também diariamente a vida das pessoas, não é? Que acontece ali, na família sobretudo. E antes de terminar, alguma mensagem para fiéis que se acompanham nas conversas e que sobretudo pode estar ao longo desse dia, querer fazer uma celebração ou uma reflexão já de uma forma mais intensa?
Sim, mensagem é que, de facto, para o nosso estudo, não abraça esse tempo ali como um tempo de graça. É um tempo de oportunidade que Deus está concedendo a nosso estudo. A nós aqui não está fala de 40 dias, simbolicamente significa a vida toda, não? A vida humana toda que está expressa ali, com todas as suas preocupações, dificuldades, problemas, mas flama uma vida que é entregue nas mãos de Deus, é uma vida que está orientada para esta fonte que é Jesus Cristo, é orientada para esta Páscoa, que fica no deserto. É uma vida que te caminha e te renova aos poucos. Então, desejar mesmo que esse tempo seja um tempo de graça para uma Páscoa também transformadora na nossa vida. Muito bem, muito agradeço a disponibilidade de vigário de estar conosco na show da manhã. Também te agradeço a oportunidade de igreja Salicindi. Passa algumas mensagens nesse dia. Muito bem. E não te espera, mas ter mais oportunidade de alguém estar ali para ter essa conversa aberta e, sobretudo, que está trazendo também motivação e positivismo para as pessoas. Muito obrigado. E continuação de dia feliz. Exatamente. Gente, foi nossa conversa ali com o José Cabral, vigário de paróquia de Terra Chapéu, ali na cidade da Praia, no âmbito de celebração de Dia de Cinza, que está abre o período de Quaresma. Cati.